Graça e paz, igreja. Bom dia aí, passando para desejar para você um início de semana abençoado. Quero que você medite em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Assim começa o versículo 9. Jabes foi concebido com dores. Jabes levou esse nome porque a sua mãe o deu. Então, eu acredito que a gestação deve ter sido muito difícil e na hora do parto foi quase que impossível. A mãe, olhando aquele filho, disse: Jabes, com dores eu dei à luz, ou seja, esse não será feliz, ou seja, esse será deserto a vida dele. Esse daí é sinônimo de sequidão. Tudo que era de ruim no significado desse homem foi imposto para ele. Mas ele não importou-se, ele fez uma oração a Deus. Ele clamou ao Deus de Israel, que o Deus de Israel o honrasse, que o Deus de Israel estendesse as tuas tendas, que o Deus de Israel alargasse a tua história. Querido, esse homem foi atendido por Deus 100% de sua oração. Esse homem foi transformado por Deus. A Bíblia não nos deixa claro qual era o problema de Jabes, se ele nascera com um problema físico, um déficit de memória. A Bíblia não nos diz, mas a Bíblia nos diz que ele já foi taxado como alguém que não iria dar certo. Então eu não sei se você foi taxado como alguém que não vai dar certo. O que eu tenho para te dizer hoje: faça uma oração ao Senhor. Faça uma oração aos céus e fale para Deus: muda, Pai, a minha história. Muda, Senhor Jesus Cristo, a minha história diante daquilo que diz que eu sou. Você não é o que o mundo diz. Você não é aquilo que dizem que você é. Você pode ver que no versículo 9 o Senhor já permite que o início da frase seja dita que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Isso, querido, é para a honra e a glória de Deus. Não quer dizer que você seja melhor do que os outros, mas quer dizer que é o menorzinho da casa, aquele que veio para ser nada, aquele que já levara o nome de alguém que seria infeliz. Ah, querido, Deus disse para ele assim, ó, lá do alto dos céus: não, eu vou mudar essa sentença. O diabo pode ter sentenciado, meu querido, mas o martelinho de Deus que decreta a vitória na tua vida, não tem diabo que arranque. Eu costumo dizer que o diabo pode vir com as unhas sujas, com as garras sujas dele, querer arrancar você do lugar ou arrancar a promessa de Deus para você. Não vai dar certo. Quando Deus tem uma história para alguém, querido, é só você que pode paralisar. Em Tiago, se eu não me engano, no capítulo 4, vai nos contar um pouquinho, eu não sei qual é o versículo, não me recordo mesmo, mas diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. Muitas das vezes a gente fica olhando a situação e a gente acaba não se atentando à melhor forma de pedir, de clamar a Deus por um socorro. Mas eu quero que você seja sábio, assim como Jabes foi sábio. Jabes não deixou que o nome dele ditasse o final da história dele. Pode ter começado, pode o início ter sido de turbulência, o início pode ter sido de sequidão, mas o final da tua história não vai ser. Eu desejo para você que quando você fizer essa oração, pedindo a Deus que mude a história da tua vida, você seja alcançado por Ele. Ah, mas eu já orei e não deu certo. Não importa, querido. A hora que você for ver esse vídeo, eu quero que você ore onde você estiver. Você ore dizendo a Deus: Deus, muda a minha história. Tira, meu Pai, esse rótulo que a vida colocou em mim, que eu não vou dar certo. Deus, tire de mim esse rótulo que a vida colocou em mim, que eu nasci para sofrer. Deus, tire de mim tudo aquilo que lançaram contra mim e decreta a vitória na minha vida. Ore a Deus e eu quero que você deixe nos comentários: eu creio, eu tomo posse. Só não se esqueça de uma coisa, que quando Deus mudar a tua história, seja um canal de bênção para alguém. Seja, querido, aquilo que não foram para você, faça diferença. Ah, mas não me ajudaram, não me estenderam a mão, me criticaram, mas nós somos cheios do Espírito Santo. As pessoas costumam dizer que cada um dão aquilo que tem, e eu concordo. E muitas das vezes elas nos dão tapa na cara.
Muitas das vezes elas nos dão fofoca. Muitas das vezes, querido, elas ditam onde nós vamos chegar, mas é o que elas têm para ser entregue. Mas aquele e aquela que tem o Espírito Santo de Deus, não. Ele tem amor, ele tem a prática dentro do coração dele de sempre fazer o bem, não porque somos bons, mas nós temos o Espírito Santo e ele nos leva a fazer o bem. Então, quando Deus te abençoar, assim como abençoou Jabes, seja o mais ilustre. Paz.